Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo aqui nesse nosso grande bate-papo sobre o pós-venda de concessionárias. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala tudo sobre peças, serviços e acessórios. Bom, o assunto desse nosso encontro é o turnover, é a quantidade de colaboradores que acabam deixando aí a nossa empresa e isso é muito prejudicial para o nosso pós-venda, aquela sensação de estar sempre tendo que recomeçar, sempre tendo que falar a mesma coisa, vem exatamente por um turnover alto. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como minimizar esse turnover. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir esse nosso bate-papo. Eu vou pedir já de antemão que se esse conteúdo fizer sentido para você, se você curtir, gostar mesmo, compartilhe ele com seus colegas de trabalho aí das concessionárias. É fundamental que um número cada vez maior de colaboradores, de colegas desse nosso setor possam ter acesso a essas informações, a gente crescendo, a gente chegando a um maior número de profissionais possíveis, maior nós nos tornamos mais relevantes e importantes nesse segmento. Apoie também as empresas que estão aqui conosco, que fazem um trabalho incrível, permitindo que a gente possa levar aí conteúdo até você. A Alta Remate, o grupo RGP, SWK e a OC. Todos os links para conhecer mais cada uma dessas empresas estão sempre na descrição de cada episódio. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o turnover. Basicamente é o número de colaboradores que deixam a empresa num período X. Você pode medir o turnover mensal, trimestral, semestral, anual. Pega o número de colaboradores que deixou a empresa, divide aí pelo número de colaboradores que tinham até então e você tem aí a sua média de turnover. É muito ruim ter um turnover alto. Por quê? Porque quando o colaborador vai embora, vai aquela experiência dele, aquela expertise dele. Processos, pessoal, processos, eles não vão embora da empresa. Então, quando a gente tem um processo bem desenhado, ele continua, mas aquela experiência, expertise foi embora, e isso é muito ruim. E para o cliente, a pior coisa que tem é toda vez que ele chega no pós-venda, ele ter que se reconectar com alguém. É muito ruim isso para o cliente. Ele não gosta desse tipo de coisa. É, para que a gente possa entender melhor, eu vou pegar um exemplo que é muito comum para nós brasileiros: cortar o cabelo. A gente não corta o cabelo em cada mês num lugar diferente, não é? Se quando você vai ligar lá para marcar o seu corte de cabelo, seja você homem ou mulher, se o cara aquele profissional do outro lado não está disponível naquele dia ou está de férias, a gente até segura por mais 10, 15, 20 dias, um mês para poder ser atendido com ele por questão de confiança. A mesma coisa acontece no pós-venda de concessionárias. O cliente, quando ele começa a criar um vínculo de confiança com alguém, ele não quer que esse vínculo seja quebrado. E quando esse alguém, esse profissional vai embora, mesmo que o que está ali agora seja incrível, até que ele prove ser incrível, esse vínculo de confiança foi quebrado. Então, por isso que é muito importante a gente reduzir ao máximo o turnover na nossa concessionária. Eu trazer um número aqui, ó. A gente está aqui, a gente está falando em maio de 2022 e os números que nós temos nesse momento são impressionantes, pessoal. Olha só, um terço de todas as demissões que aconteceram, de solicitações de demissões que aconteceram agora nesse último mês, um terço foram profissionais que solicitaram a sua saída. Solicitaram a saída. A gente teve lá
quase 1.800.000 pessoas que foram desligadas, mas 600.000 esse desligamento, na verdade, foi solicitado pelo próprio colaborador. Isso é um dado extremamente alto, é um recorde pelo que estou lendo aqui, um recorde, e esse recorde, ele bateu o mês anterior que já tinha sido um recorde, que bateu o mês anterior que já tinha sido um recorde também. Então, basicamente, aqui no ano de 2022, algo não está certo, né? Porque é um número muito grande de colaboradores estão deixando as empresas por vontade própria. E eu não sei quando, né, você vai assistir esse vídeo, ouvir esse áudio, ler esse post, mas nós estamos num momento que a taxa de desemprego é altíssima no Brasil. Então, a gente ter um terço dos colaboradores pedindo para ir embora é algo que preocupa bastante. E isso pode ser uma grande novidade para muitos setores, mas no setor automotivo e em concessionária não é. O turnover de concessionária sempre foi muito alto, e a gente precisa trabalhar com isso, precisa reduzir. E é muito prejudicial o turnover no pós-venda, porque é uma área extremamente técnica. Olha só, os veículos eles estão sempre sofrendo atualizações e os profissionais estão sempre recebendo treinamento sobre isso das montadoras. As montadoras são muito boas em fornecer informações dos produtos que elas têm, mas as montadoras eh, elas treinam sobre o produto e as concessionárias buscam treinamento sobre técnicas de vendas, técnicas de atendimento, técnicas de contorno de objeções, técnicas de negociação, né, técnicas de argumentação. Tudo isso é buscado pelas concessionárias e desenvolvido além do desenvolvimento ou do fortalecimento da cultura do grupo de concessionária, da concessionária que está trabalhando, dos processos internos da própria concessionária que são adicionados aos processos que as montadoras solicitam. E esses são elementos extremamente valiosos, porque quando nós temos um colaborador que conhece o produto bem, mas que está integrado à cultura da empresa e que conhece bem os procedimentos e processos internos da própria empresa, poxa vida, isso aí tem um valor enorme. Quando ele aplica isso de maneira correta, impacta muito positivamente com o cliente. E a gente deixar ele embora é muito ruim. Então eu trouxe aqui algumas dicas para que a gente tente reduzir ao máximo esse turnover. E eu quero começar pelo início. E o início é o onboard do nosso colaborador. Então, como é que a gente evita de um cara ir embora? Bom, na hora que ele chega, na hora que aquela profissional chega na nossa empresa, dali começa, ali é o momento fundamental para a gente causar uma boa impressão. Vale, olha, esse é um ponto que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender, mas um colaborador e uma empresa, eles têm que fazer um match. Né? Não é só o lado da empresa, nem só o lado do colaborador, tem que ter um match. Assim como a empresa gostou, porque o colaborador foi lá e mostrou que tem as habilidades, tem as skills, né? As técnicas, tem as soft skills, tem a experiência, trabalha pelo valor que a empresa quer pagar, todo aquele negócio que é importantíssimo. Do outro lado é verdadeiro também. A empresa tem que ter os seus méritos, porque senão o cara não vai querer ficar ali. Porque senão ele, logo que for possível, ele vai para outro lugar. E a primeira impressão é fundamental. Os primeiros 5 dias numa empresa são mais importantes do que todo o resto. Porque ali o cara vai sacar realmente como é que é a empresa. Como é que é a empresa? E esse onboard ele é fundamental. Então, receber bem o colaborador, saber que ele está chegando, porque é brincadeira, né? Tem empresas que a gente começa a trabalhar e parece que foi uma surpresa. Todo mundo fica surpreso quando tu chega lá. Nossa, temos um colaborador novo. É assim que tem que ser, né? Tem que estar preparado, esperando aquele colaborador. E treinamentos específicos.
nesse caso aqui, para esse colaborador. Pô, pós-venda, pessoal, pós-venda é uma coisa extremamente técnica. E a gente já começa, se eu sou consultor técnico, eu já começo pelo DMS e o CRM da empresa. São duas tecnologias que todas têm. Se o nosso colaborador não domina isso, ele vai ter problemas na hora de atender. Se ele, na hora de atender, ele até pode atender muito bem, mas quando o cliente sair do pós-venda, tudo o que ele disse para o nosso consultor precisa ser passado para o sistema. E se o cara não domina o sistema, isso vai demorar ou isso vai ser feito de maneira errônea, equivocada e vai gerar depois, na hora em que o cliente vem buscar o veículo, algum tipo de dissabor. E dissabor para o cliente, ele reclama para o colaborador que está chegando agora ali se sente mal e ali a gente já começa um, sabe, já começa errado. Então, quando o cara chega na nossa empresa, fazer ali um treinamento. Ah, mas ele disse que conhece. Ele disse que conhece é uma coisa, conhecer é outra bem diferente. Coloque o cara no sistema e veja se ele realmente domina. E se ele não domina, treine ele. Treine o cara. Ah, mas eu não tenho tempo. Olha, se você não treinar o seu colaborador chegando agora, você logo logo será você que vai precisar de emprego. E aí você vai ter todo o tempo do mundo, só que aí vai ter que procurar um novo trabalho. E encontre tempo para desenvolver o cara no CRM e no DMS que a concessionária tem. Mas mais do que isso, é, treine ele sobre o produto, sobre os serviços que nós oferecemos. Então, se o profissional está na consultoria técnica, ele tem que dominar o DMS, ele tem que dominar o CRM, ele tem que dominar as formas e métodos e planos de pagamento, ele tem que dominar os pacotes que nós oferecemos, os serviços que nós oferecemos, porque se ele não conhece isso, aí vai ficar difícil, né? Ele vai cometer falhas. E cada falha que nós cometemos nos deixa não mais confiantes, ao contrário, menos confiantes, e um profissional menos confiante, ele fica descontente. Principalmente se ele saiu de uma marca, de um grupo, foi para outro, ele começa a avaliar se ali mesmo é o lugar dele. E olha só que ruim, né? Ele não é o que nós queremos ao contrário. E ele diga: aqui é o lugar onde eu quero estar sempre. Segundo ponto aqui, ó, desenvolva habilidades comportamentais. Poxa, é impressionante. A gente quer que o cara fique conosco, mas nós temos uma tendência a contratar pela parte técnica. Não, contrata a parte técnica, mas depois demite pela parte comportamental. Ou o próprio com colaborador acaba indo embora porque ele vem sendo cobrado muito pela parte comportamental e ele quando foi contratado, ele foi contratado e se levou muito ênfase que a contratação dele foi pelos resultados que ele conseguia, foi pelo conhecimento que ele tinha. E aí na cabeça de toda a pessoa fica uma dúvida, tipo, pô, mas me contrataram porque eu sou bom naquilo e agora passo o tempo inteiro enchendo o meu saco porque eu não dou oi, porque eu não estendo a mão, porque eu não abraço, porque eu não participo do churrasquinho de fim de semana da empresa, porque eu não vou no happy hour da sexta-feira, e aí N motivos. Mas porque, na verdade, a gente contrata pelo currículo, pelo frio, pelo, pelo, pelos canudos que o cara tem, pelos anos de experiência que ele tem, e aí, quando ele começa a trabalhar, o que a gente presta atenção é na maneira com que ele lida com os colegas, com os clientes, na maneira como ele recebe as informações, na maneira como ele vai se desenvolvendo. A gente começa a prestar atenção no que? Nas habilidades sociais, no tal dos soft skills da pessoa, na parte comportamental, nas atitudes dele. Então, antes de cobrar, antes de bater em cima, nós precisamos desenvolver. Lá na contratação já é importante ter isso em mente. Olha, os conhecimentos necessários
para essa vaga, para esse trabalho, são esses, e o que a gente espera de comportamento, de atitude são essas. Vai ficar mais fácil depois, quando ele está conosco ali, o profissional, a profissional conosco, da gente ir apontando, olha, e nesses itens técnicos nós vamos trabalhar para melhorar, e nesses itens comportamentais também. E aí vai ser mais fácil do cara aceitar. Ah, mas ele tem que aceitar, porque senão ele vai perder o trabalho dele, Olavo. É, eu sei que a gente pensa assim, mas não, não, meu querido, não, minha querida, não, cara pálida, não é isso que o mundo pensa. Prova é que em pleno momento de maior taxa de desemprego nesse país, as pessoas estão dizendo tchau para nós e indo para outras empresas. Mudou, as coisas mudaram e nós precisamos mudar também. Nós precisamos ajudar o nosso colaborador, nosso colega de trabalho a se desenvolver nas soft skills também. Outro dica rápida aqui, ó, organize workshops internos. E workshops internos feitos pelos próprios colaboradores. Puxa, isso, olha, raramente existe outro tipo de ação que faz com que um colaborador fique tão engajado quanto esse tipo de ação. Os nossos colaboradores, nossos colegas, cada um de nós, quando trabalha num concessionário, nós temos uma experiência, temos uma expertise, valemos alguma coisa, valemos muito. E quando é nos dada a oportunidade de mostrar o quanto a gente sabe para os outros, é muito legal. Isso não quer dizer que a pessoa tenha o perfil de instrutor, de palestrante, de comunicador. Isso não tem nada a ver também com que ele tenha as habilidades para fazer isso. Mas todos nós somos capazes de contar uma bela história. Todos nós, sentados, contamos como é que resolvemos o problema A, como é que resolvemos o problema B, como é que nós atendemos aquele cliente, como é que a gente fez para vender isso, vender aquilo. Um bate-papo. Então, excluir um pouco, abstrair um pouco, na verdade, a questão de que não, tem que ser um treinamento, tem que ter apresentação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, deixa isso para os profissionais. Internamente, esses workshops é muito mais um bate-papo direcionado pela pessoa que sabe fazer aquilo. Então, quando você pega um profissional e diz, olha, fulano, ciclano, beltrana, pô, você é tão boa, tão bom nisso, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso que você é boa, mas é um bate-papo. E isso tem muitas vantagens, porque o colaborador se sente valorizado, se sente presente, fazendo parte daquilo que é maior, daquela concessionária, e quem está lá assistindo aprende também. Aprende com aquele que sabe fazer, com aquele que está fazendo bem feito, aprende com aqueles exemplos ali. Olha, é uma maneira muito boa de um ganha-ganha, né? É onde o colaborador ganha, a empresa ganha, o cliente ganha. Porque se eu tenho boas práticas que são disseminadas por todo mundo e cada colaborador que ali está começa a fazer daquela maneira, começa a aplicar essa boa prática, o nosso cliente ganha também um atendimento melhor, ganha um trabalho, um serviço sendo feito de maneira melhor. Então, esses workshops internos é muito bacana. Outro ponto bem legal também é criar um programa de certificação e, mais do que isso, um programa de plano de carreira. Se olha, você está aqui no ponto A e para chegar até o ponto B, C, D, E, você precisa ir. É como se fosse um game, né? Você precisa ir conquistando pontos aqui. Então vai certificando. Já tem todos os treinamentos presenciais e online que as montadoras disponibilizam. Só isso aí já ajuda bastante a criar trilhas de conhecimento para o nosso pro pessoal, para o nosso time que trabalha ali. Mais do que isso, também um plano de desenvolvimento criado pela empresa, às vezes com treinamentos externos não fornecidos única e exclusivamente pela montadora. Outro, o próprio programa de workshops, ter participado de alguns workshops, ter sido o palestrante de um workshop, ter um número X de experiência num certo nível de atividade, ter um nível de satisfação do cliente
em relação àquilo que nós estamos fazendo, vai construindo aí um plano de carreira e um programa de certificação. O que que é um programa de certificação minimamente viável? Olha, faça A, B, C, D, E, F, G e você recebe alguma coisa. Isso é muito bacana, porque nós estamos numa jornada. Nós queremos o tempo inteiro estar numa jornada, saber que nós estamos em algum ponto em algum lugar entre o ponto A e o ponto B, e a gente não quer estar perdido. Ninguém mais sai de casa hoje sem os GPS. Tenha aí na sua concessionária o GPS para cada colaborador, para que ele possa saber para onde ele está indo e o que é esperado dele. Porque assim, olha só, se a gente segue minimamente essas dicas que eu dei aqui, quando ele chega na nossa empresa, ele é bem recebido, ele recebe o treinamento inicial, depois ele recebe todo um desenvolvimento, é ajudado no desenvolvimento das habilidades comportamentais dele, e eu crio um programa de certificação e eu dou a ele, né, a condição também dele sentir-se presente, de fazer parte e ele mesmo ser um palestrante interno. Quando eu crio tudo isso, eu aumento demais aquela sensação do colaborador de fazer parte, ter orgulho de estar ali. E aí a chance dele nos trocar por outra empresa é muito menor. O turnover reduz, o número de colaboradores que conhecem a tua cultura, que estão fazendo o melhor para dentro e para fora da tua empresa aumenta muito. É isso, pessoal. Cuide de quem cuida do seu cliente, que assim o teu negócio cresce todo dia um pouquinho mais. Sucesso, muitas vendas, a gente se vê aí no próximo bate-papo.